O programa a seguir é um oferecimento Centro Cultural Marta Watts e Núcleo Universitário de Cultura da Unimep. No Brasil, a procura pelas diferentes manifestações artísticas e culturais está cada vez menor. Uma pesquisa realizada em parceria com o Ministério da Cultura apontou que menos da metade do público respondeu ter realizado alguma atividade. Por exemplo, 6% visitaram cidades ou igrejas históricas, 4% a exposições, 9% foram ao teatro e 1% assistiram a uma ópera. Mas afinal, por que o consumo das atividades culturais ainda é uma realidade distante da maior parte dos brasileiros? O Brasil tem uma série de questões ainda a serem experienciadas, vividas, experimentadas, né? E tudo passa pela educação. Isso é um discurso muito sabido de todos, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. A cultura, ela está presente em cada ser, em cada ser humano, independente de que país é, independente de que estado do Brasil é, né? Então, se a gente estimula o conhecimento do que é feito por nós, valorizar o que é feito por nós, por esse povo brasileiro, né? Desde dos índios, dos negros, dos miseráveis, vamos dizer assim, né? Por que a cultura artística do Nordeste tem uma força muito maior do que a cultura do Sul? Isso pode ser investigado, né? Então, quer dizer, dentro daquela carência, daquela necessidade, gera uma criação muito maior. E mais uma questão ainda, a cultura artística brasileira é reconhecidíssima lá fora, né? Teatro, dança, música, né? É copiado, inclusive. Agora, que paradoxo é esse? E para aumentar o acesso da população aos espaços culturais, o Ministério da Cultura implantou os chamados pontos de cultura. É sinal. Estou sozinho. É sinal De que está chegando. chegando. Os pontos de cultura, a ideia dos pontos de cultura foi assim uma ideia de descentralização da cultura, porque se você vai pegar todas as áreas, todas as linguagens, né, e não é só voltada para o artista fazedor assim, ó, do teatro, da dança, dessas linguagens mais tradicionais, mas todo artista, os índios, os negros, a sua cultura de uma forma geral, né? Então, quer dizer, estimular essa cultura, não só enquanto linguagem tradicional, mas enquanto cultura aprendida com os pais. Exemplo forte de investimento em cultura é Guaramiranga, cidade com cerca de 4 mil habitantes no Ceará, que aplica 16% do orçamento em espaços e produções artísticas e culturais. Mantém intenso calendário anual de eventos e aplica 16% do seu orçamento em cultura. Isso é uma aberração positiva, tá? Eu falo uma aberração positiva. Antes, todos os municípios pudessem aplicar 16% do orçamento em cultura, né? Toda noite, as longas filas às portas dos teatros de Guaramiranga, já tem mais de um teatro, tá? Denunciam que algo diferente acontece por aqui. Há no ar um misto de inquietação, alegria, prazer e curiosidade, um pouco mais de observação e de conversa, e a constatação é de que se trata de um público absolutamente heterogêneo. Eles aplicam 16% do orçamento em cultura, então eles têm condição, eles estão fazendo uma boa aplicação, eles estão formando esse público vai aonde? Ele vai ao teatro. Então precisa a sociedade se conscientizar e o poder público também ajudar no incentivo. Estudos indicam que quanto mais escolarizada a pessoa for, mais ela consome cultura, tá? Então, quer dizer, se a educação não anda com a cultura não acontece.
Então não é bem uma questão de conscientizar a população, ela tem que ser educada. A população tem que ter educação e através da educação, né, nos bancos escolares, das escolas públicas principalmente, essas crianças serem formadas para serem públicos de teatro, serem formadas para consumirem museus, né? Então a educação ajuda e paralelamente esses equipamentos serem acessíveis a essa população como um todo, né? A gente vê várias entidades, né, fazendo com esse discurso de vamos trabalhar, eu estou falando entidades culturais, de trabalhar a formação de público. Mas daí você vai pegar o adulto já está formado, ele já tem sua cabeça, seus interesses, né? Então, essa formação ela tem que acontecer com a criança, para que ela tenha necessidade, essa necessidade. A gente come porque a gente tem fome, não existe outra possibilidade. Se a gente não sentisse fome, a gente não comeria, né? Então a arte ela tem que fazer parte também das necessidades, quase que se tornar uma necessidade básica. E tendo em vista que no Brasil você forma público através da televisão e do rádio, e a televisão e o rádio, elas são itens de informação importantíssimos, mas a informação não é aprofundada, nem dá para ser, porque são veículos de muita rapidez. O que você entende? Que o público brasileiro formado, ele não quer profundidade no assunto, ele quer leveza.